a partir do dia 10 de janeiro. Por que, Então, professor? é porque o Meet ofereceu essa ferramenta como um recurso adicional em tempo da pandemia. E como a pandemia mostra sinais de retração e muita gente já retornou ao trabalho presencial, ao ensino presencial e tudo mais, então o Google não vai mais disponibilizar a gravação no Meet. Ah, entendi. A volta do anzol, né, Patrick? A puxada. Ai, ai. Tá? Mas até o dia 9, 10 a gente ainda está gravando. Começou? Começou. E quem mais escreveu que eu não vi? Tá bom. Então, retomando a aula. Shift F5. Compartilhar. Maravilha. Continuando a última aula, esse aqui é o Palazzo Venezia, em Roma. Ele tem as mesmas características que a gente citou antes, tá? Então, os elementos formais. O que são elementos formais, gente? Quando eu falo assim, os elementos formais são inseridos na fachada, vocês entendem essa frase? Professor, bom dia. Desculpa a demora, eu estava fazendo uma Bom coisa dia. também. Sam, depois eu vou reforçar a chamada, tá? Tá bem, obrigada. Eu já interrompi. Então, quando eu falo que os elementos formais geralmente são dispostos na fachada, o que vocês entendem por isso? Falem, por favor. Seriam esses elementos decorativos na fachada? Também tem a ver com os elementos decorativos. Tem a ver com eles, mas não são só eles. Não pode não ser só. não é aquilo que define, para conseguir caracterizar que aquele edifício é de algum período? Isso, tem muito a ver com isso, Giovana. Elementos formais. Puxa, desculpem minha garganta. Eu tô desde ontem, bem mais ou menos. Eu vou refazer a chamada depois, Calil, já teve. Quando eu falo em eu vou lançar algumas palavras aqui. Elementos formais. Esse formal, quando a gente usa na arquitetura, ele é um adjetivo, tá? E geralmente quando a gente está falando de formal, a gente não está falando aquela característica que a gente usa, por exemplo, na expressão oral, expressão escrita, que a gente fala que a gente tem que ter uma linguagem mais formal, menos formal, né? Não pode, que a gente não deve escrever um texto científico utilizando termos informais ou coloquiais, tá? Essa é a forma mais comum que a gente tá acostumado a usar a palavra formal. Por exemplo, você vai a um evento e aí dizem, olha, o evento é bem formal, você tem que ir com a roupa, ou então você tem que ir com a roupa mais formal, porque o evento pede isso, né? Tem a ver com isso, tá? Mas aqui a gente não está falando que o edifício é mais formal ou mais informal. A gente está falando formal sempre como algo relativo à forma. A forma do edifício e sua caracterização estilística, por exemplo. Tá? Eu estou escrevendo isso aí. Por que que eu de repente lembrei de chamar a atenção sobre isso? Porque eu lembrei que na aula passada
eu falei que os elementos formais eles ficam inseridos geralmente são colocados na fachada, que são aqueles elementos que caracterizam o estilo, como a Giovana disse, mas toda a forma do edifício, a composição de volumes, a maneira como a cobertura se articula com o corpo do edifício, como se dão os acessos, se o edifício é ou não posicionado na testada do lote, quer dizer, sem afastamento frontal, sem afastamentos laterais, né? Se o edifício ocupa todo o desenho do lote, e os lotes definem as quadras, né? Então, quando a gente fala em formalidade ou em elementos formais, a gente está falando tudo aquilo que designa esse edifício como um edifício renascentista pleno, né? Ou aqueles elementos que, inclusive, talvez o designem como nem tão renascentistas, né? Como um edifício nem tão renascentista, ainda com características medievais. Tudo isso são elementos formais. Tudo isso são elementos ligados à forma do edifício. Então, na arquitetura, principalmente na teoria de arquitetura e no projeto também, porque as discussões teóricas que a gente levanta em teoria de arquitetura, elas são discussões teóricas que vão todas reaparecer em projeto, tá? Então, vocês compreendendo bem como funciona o ato de projetar, o ato de conceber um edifício ao longo da história, isso auxilia você no processo de concepção de hoje. Os renascentistas, a gente já comentou, que foram eles que inventaram a perspectiva com ponto de fuga. Já existia a perspectiva isométrica e cavaleira, né? E eles inventam um elemento muito importante de projeto, que é a disposição ortogonal do projeto do edifício. Então, como se projetava um edifício antes do período do Renascimento? Você fazia alguns desenhos, eram feitos alguns desenhos, né? Geralmente desenhos em perspectiva, e era muito comum se fazer uma maquete. Então, uma pequena escultura representando como aquele edifício ficaria quando construído, quando edificado em tamanho real, mas a maquete sempre num tamanho menor. Então, as ferramentas de projeto não eram tão detalhadas quanto as ferramentas que se tem no século XX. Então, Brunelleschi, ele é um cara que aqui no começo desse período do Quattrocento, ele percebe que é possível transpor aquilo que se está projetando tridimensionalmente, ou aquilo que a gente está concebendo tridimensionalmente, tá? A gente colocar isso em desenhos bidimensionais, em desenhos ortogonais. Então, é possível desenhar uma fachada desse edifício, uma fachada ortogonal, utilizando para isso o desenho em escala, né, em uma escala de redução do tamanho real, e utilizando para isso também as concepções que a gente tem de desenho técnico, de geometria descritiva, tá? Então, quando você sabe que o lote mede x por y, e você sabe então que precisa desenhar uma fachada, como aqui, que é um edifício de esquina, né, de canto. Uma das fachadas ela tem que ter a medida x e a outra tem que ter a medida y, e aí você vai projetar a altura do edifício, quantos pavimentos ele vai ter, que são duas coisas interligadas, a cobertura do edifício, que também tem a ver com isso, e aí é possível você fazer uma representação bidimensional da fachada desse edifício, que será tridimensional. Ah, professor, mas qual é a novidade disso? É que antes ninguém fazia isso. Essa é a grande novidade, tá? Então, são os renascentistas que inventam o desenho bidimensional de projeto de arquitetura, tá? E a concepção de planta baixa também é uma criação do renascentismo, do renascimento, dos renascentistas, tá?
Então, desenhos como esse, eles já começam a aparecer no Quattrocento, tá? Que vão mostrar como vai se dar a distribuição do espaço no edifício. Professor, e a metodologia de projeto dos renascentistas? Aí a metodologia de projeto deles está, na verdade, muito ligada ainda ao medieval, tá? Mas na medida em que eles podem representar bidimensionalmente o projeto do edifício, então eles conseguem conceber algumas coisas que não se conceberia com tanta facilidade caso o projeto dependesse de algumas perspectivas e uma maquete. Então a parte interior do edifício ela estaria toda ainda por ser projetada. E na realidade muita coisa no período medieval era definida durante a construção. Por quê? Não se projetava tudo, tá? Não se projetava tudo. Não existia o projeto executivo como a gente tem, né? E vocês vão ver lá em P7, P8, que é quando você consegue já ter tido uma concepção completa do edifício arquitetonicamente, tá? E você vai inserir nesse projeto arquitetônico, ou você vai considerar nesse projeto arquitetônico a necessidade de representação da decoração do interior do edifício, a necessidade de representação da estrutura autoportante do edifício, que são pilares, vigas e lajes, no nosso caso, mas que nesse caso aí eram paredes estruturais, tá? Vocês veem que as paredes são muito espessas e até o começo do século XX, a gente terá construções, e aí falando principalmente do Brasil, cuja estrutura não é autoportante. A estrutura não sustenta a si própria. Tá? Isso que é estrutura autoportante. Quando você pode demolir todas as paredes e a estrutura vai continuar de pé. A estrutura não cai. Tanto é que é possível construir só a estrutura e depois colocar as paredes. A gente vê muitos edifícios que meu filho gosta de chamar de esqueleto. Olha, pai, o esqueleto do edifício, né? Em que a gente vê apenas a estrutura autoportante construída e depois são colocadas as paredes e é feito o acabamento e tudo mais. No tempo do Renascimento isso não acontecia, tá? Todas as paredes eram estruturais, tá? Então não era possível você começar a construir o segundo pavimento sem ter terminado o primeiro. Porque as paredes do primeiro pavimento iriam sustentar as paredes do segundo pavimento. Pode falar, Bruno. Não, professor, era essa a minha dúvida, se a parede ainda era estrutural. Sim, porque os pilares, a construção do edifício utilizando pilares, vigas e lajes, é uma invenção que depende, primeiro, do domínio do metal, do domínio do aço, que é uma ferramenta que vem a cabo da indústria, tá? Do processo de industrialização. Então, aprende-se a dominar o uso do metal na construção civil, e com isso, cria-se também, no período industrial, a pedra modelada, que é o concreto. Tá? Então, a possibilidade de você modelar um elemento em pó, misturar com outros elementos que não são líquidos, tá? E misturar com água e obter uma forma pastosa que você vai, então, inserir nos moldes e conseguir elevar um edifício, né? Que terá pilares, vigas e lajes com características de pedras, porém com altíssima resistência e capacidade de sustentar mais pavimentos do que a própria pedra sempre sustentou. Então, a invenção da estrutura autoportante, Bruno, ela é uma invenção industrial, tá? E aí o próprio projeto, o processo de projetar, a metodologia de projeto que inclui a estrutura de pilares, vigas e lajes, é algo que vem no final do século XIX, tá? E que a gente tem no Brasil os primeiros edifícios em concreto armado construídos aí
na primeira década do século XX. Tá? Aqui em Belém, por exemplo, o Palacete Bolonha, aqui em Belém, eu não estou em Belém, estou em Macapá, mas aqui porque é no norte. Né? Aqui em Belém, o Palacete Bolonha é construído em 1905, com estrutura autoportante. Ele é o primeiro edifício da cidade, construído pelo engenheiro Francisco Bolonha, com essa característica de estrutura autoportante. Então, até 1905 ou até 1890 e tanto, não se terá em todo o mundo, Bruno, e todo mundo, né? Não se terá no mundo inteiro edifícios construídos com estrutura autoportante. Sempre a gente vai falar de paredes estruturais, paredes com características estruturais, e aí vai haver paredes estruturais e paredes divisórias. Tá? Então, algumas paredes vão ser construídas para sustentar outros pavimentos, para sustentar a cobertura e tudo mais, e outras paredes serão construídas apenas para dividir um ambiente do outro. Então, a parede divisória, muitas vezes, ela vai ser uma parede construída só com madeira, uma estrutura de madeira, fechada com massa. Tá? Preciso atender aqui na frente, já volto. Estou tendo que parar porque é justo hoje que o pessoal da obra está vindo tirar o entulho que sobrou. A obra foi a construção de uma caixa d'água aqui atrás. Tirar o entulho que sobrou e desmontar a caixa d'água antiga. Então, me perdoem pelas interrupções, tá? Coisas de casa. Então, esse edifício, Palazzo Veneza, ele é iniciado no meio do 400, né? Ele tem muitas características medievais ainda. Então, ele tem, por exemplo, aquelas ameias em cima da platibanda, né? Que serão características medievais. Aquela torre que é construída no canto também não é tão comum dos edifícios renascentistas. Ele está provavelmente muito mais ligado à arquitetura dos palácios e dos castelos medievais. Entretanto, ele é um edifício construído ainda em 1455, a gente tem aqui outras imagens dele, tá? Embora externamente ele tenha aquela aparência, internamente ele combina características do medievo com características do Renascimento. Tá? Então é possível perceber isso na composição formal interna do edifício, na composição dos jardins, das colunatas, da prevalência do arco de meio ponto, né?
Lembrando que o arco de meio ponto é o arco pleno. Aqui um outro elemento desse edifício, que é a construção de uma abóbada de berço, tá? A abóbada de berço é esse tipo de abóbada que, se você inverter, ela parece um bercinho, tá? E ela tem uma característica decorativa também, que vai ser típica do Renascimento e de outros edifícios que vocês vão vendo na sequência da aula de hoje, tá? Do maneirismo também, e que vai reaparecer no neoclassicismo e tudo mais, que são características formais já típicas desse período, né? As abóbadas do período medieval, elas geralmente não recebem decoração, elas são abóbadas lisas. Então, essa decoração em baixo relevo, nessa abóbada, ela indica uma tendência forte do Renascimento, tá? Embora não haja pintura, mas é uma tendência renascentista. Essa aqui é a Cancelleria, em Roma. Ela também é um edifício que combina algumas características, tá? Vocês já podem observar, quase todos esses edifícios que a gente está mostrando não tem o telhado aparente. Então, é necessário platibanda para poder resolver a cobertura da edificação, tá? O que é a platibanda? É quando a própria parede tem uma continuidade para além da altura da queda de água, tá? De modo que a água caia sobre uma calha e seja recolhida por uma calha e vá ser despejada na rua ou nas galerias por meio de condutores de água pluvial, de água de chuva, tá? Então, por isso a gente não enxerga a cobertura desses edifícios, porque essa cobertura está totalmente, olha aí, protegida por platibandas, tá? Essa característica, ela vai se estender ao maneirismo e ela vai ser muito mais reforçada no maneirismo, porque essas platibandas vão começar a receber decoração. Então, quando vocês veem um edifício, que vocês percebem, esse edifício é renascentista, tá? Olha para a platibanda. A platibanda tem decoração ou ela é simples? É uma platibanda simples? Tá? Não tem estátuas, não tem ponteiros, pináculos, vasos, nada? Cântaros? Então, esse é um edifício que provavelmente não é maneirista. Então, são alguns detalhes que a gente vai observando. É simples a platibanda? Ou é uma platibanda ainda com ameias, né? Esse é um caso de edifício que não é maneirista ainda, porque os edifícios do maneirismo terão características diferentes, vocês vão ver daqui a pouco. Bruno? Queria saber qual era o tipo de telha que eles usavam, qual era o mais comum. Era a telha de barro, a telha que a gente chama de colonial, era a telha mais comum usada, tá? Vamos ver se aparece aqui uma imagem de cobertura. Olha, esse edifício aqui, diferente dos outros, tem beiral, certo? Esse aqui é um projeto de Rubino, do arquiteto Urbino, chamado Palazzo Ducale. O Palazzo Ducale, ele não apresenta platibanda, ele apresenta beirais, tá? E esse lance do beiral versus platibanda, ele chama muito a atenção na história, porque alguns estilos vão ter a sua caracterização formal determinada, inclusive, pela presença ou de beiral ou de platibanda, tá? Então, os nossos edifícios aqui do Quattrocento, eles, na maioria das vezes, vão ser encimados por platibanda. Mas o Palazzo Ducale, por exemplo, é um edifício que não é coroado por platibanda. Ele possui beiral, ele apresenta beiral. O que é o beiral? É isso que a gente está vendo aí. É quando a cobertura do edifício desce e ultrapassa o limite da parede, tá? Fazendo as águas de chuva caírem
sobre a calçada, sobre o caminho, sobre o passeio, sobre a via pública, tá? Uma imagem interna do Palazzo Ducale. Vocês percebem que as colunas, as sequências de colunas, as janelas alinhadas, tá? Distribuídas de forma equilibrada, harmônica, com ritmo, que são características do classicismo, tá? Vão aparecer na maioria dos casos desses palácios na área interna do edifício, tá? Então existe uma diferença gritante entre o exterior do edifício e o seu interior. Melhor, existe uma diferença gritante entre as fachadas externas do edifício e as fachadas internas, tá? Porque nós não estamos aqui observando o interior do edifício, nós não estamos olhando os cômodos, nós não estamos olhando decoração, a gente está olhando os elementos formais de fachada, tá? Porém, os elementos classicizantes, tá? Os elementos com tendências clássicas, eles vão ser muito mais claros nas fachadas internas. Fale, Calil. É interessante isso porque antes de fazer arquitetura e tal, esse negócio, eu ouvia fachada externa. Só que, porra, sempre fachada era do lado de fora, não fazia sentido, entendeu? Uhum. E aí depois a gente vai percebendo que existe fachada interna, né? E que não é redundante falar fachada externa. Depende do projeto, né? Hoje em dia, a gente tem pouquíssimas situações em que a gente projeta edifícios com fachada interna. Então, quando você apresenta o projeto, não é necessário escrever fachada externa, porque provavelmente aquelas são as únicas fachadas, as externas. Então, quando não há interno e externo, a gente omite. A gente chama apenas de fachada. Na realidade, eu prefiro usar sempre, em vez de corte, a expressão secção, tá? Em vez de fachada, elevação. Então, elevações externas, elevações internas. Aqui são 2 palácios em Veneza, tá? Passamos aí por Florença, por Roma, tá? O último palácio do Urbino, a gente não tem aqui o local, mas acho que é Roma também. Agora vou ficar devendo essa informação, tá? Palácios ainda do Quattrocento, Palazzo Dario e Palazzo Corner, Spinelli, ambos já do final do século XV, né? Do final do Quattrocento. E eles já apresentam aqui na fachada, apesar da cobertura em beiral, mostrando beiral e não platibanda, vocês estão vendo a telha de barro aí? Elementos formais que já são típicos do Renascimento, tá? E não do período medieval. Como o arco de meio ponto, como as aberturas encimadas por frontão, a presença de colunas e assim por diante. O Palácio Corner Spinelli tem lá em cima um mirante, tá? Que é o quarto pavimento, é um mirante que tem apenas 2 janelas e ele tem um frontão triangular, um pequeno e tímido frontão triangular, tá? Mas que expressa com muita clareza que se trata de um edifício classicizante. Aqui um projeto de Giuliano da Sangallo, novamente em Florença, é o Palazzo Strozzi, tá? E ele já vai apresentar, diferente dos palácios anteriores que nós vimos, tá? Características de esquadrias muito mais bem trabalhadas, dispostas de forma rítmica, harmoniosa, tá? Alinhadas umas com as outras, tanto no mesmo pavimento quanto entre pavimentos diferentes,
Por mais que o pavimento térreo ele apresente apenas pequenas aberturas, e eu posso explicar por quê, por mais que o térreo apresente pequenas aberturas, diferentes do primeiro e segundo pavimentos, né? A gente percebe também esse alinhamento entre as esquadrias do térreo e dos pavimentos superiores. Geralmente, e isso também vai ser comum no período colonial brasileiro, o térreo dos edifícios não era um espaço usado pela família, tá? Não era um espaço de habitação, não era um espaço de recepção de convidados, não era um espaço de festas. Então, o pavimento térreo geralmente era onde estavam as aberturas principais de acesso ao edifício, tá? E por onde se entrava a pé ou utilizando algum carro puxado por animais ou puxado por pessoas, tá? E era muito comum no pavimento térreo desses edifícios ficarem as cocheiras, os depósitos, as moradias dos empregados ou escravos, no caso do Brasil colonial, tá? Então, o pavimento térreo ele acaba tendo janelas muito mais simples e aberturas menores, porque ele vai ter um uso muito diferente do uso dos pavimentos superiores. Aí você subia uma escada para chegar nos ambientes sociais e residenciais do edifício. Então, no segundo pavimento, geralmente tinha um grande salão de festas, tinha uma antessala, onde os convidados podiam permanecer, tá? Esses salões eram decorados ao gosto da família, era onde estavam também espaços como escritório, biblioteca, sala de música, tá? Professor, isso tinha Oi. alguma coisa a ver com o vento, assim, para ter mais ventilação, ou era só por uma questão social mesmo, assim? Olha, muito provavelmente não se projetava ainda nesse período pensando no conforto térmico, no conforto, tá, da edificação como um todo. Então, eu não sei se algum desses arquitetos realmente lançou os elementos residenciais e sociais da casa para segundo e terceiro pavimento pensando na ventilação, tá? Geralmente era uma coisa muito mais cultural. Então, como se fazia sempre assim, e eram palácios urbanos, tá? Então, são edifícios inseridos nas regiões centrais das cidades, são edifícios que estão muito ligados à vida urbana, à circulação de pessoas, ao acesso rápido pelo térreo do edifício, tá? Diferentemente de muitos edifícios do maneirismo, que a gente vai ver daqui a pouco, que vão ser inseridos em lotes grandes, mesmo que sejam lotes urbanos, vão ser lotes maiores, com jardins em volta do edifício. Então o edifício vai se libertar dos limites do lote, tá? Ele vai passar a ter afastamento frontal, afastamento de lados, e muitos edifícios rurais que vão ter essas mesmas características. Só que aqui o acesso principal, o acesso social, ele ainda se dá quando você entra no edifício. Então é necessário você entrar por aquelas portas ali, tá? Que são o acesso que eu falei tanto de pessoas quanto de carros. E aí, internamente, naqueles pátios internos, como esse aqui, é que vai se ter o acesso às áreas sociais do edifício, tá? Então aí você vai ter uma escada. Vocês veem que as escadas não estão presentes aqui. Por que as escadas não estão presentes? Porque a escada ainda é um elemento usado apenas para circulação. Tá? No século seguinte, no maneirismo, no século do 500, né, a gente já percebe as escadas sendo colocadas para fora do edifício, as escadas sendo usadas como elemento monumental do edifício, tá? Então vocês veem que apesar de ser um edifício às vezes de 4, 5 andares, 3, 4, 5 andares, as escadas não aparecem, a gente não vê as escadas,
Tá? Então, isso é um outro elemento que ajuda a caracterizar esse edifício como um edifício quatrocentista. Bastante. Prosseguindo. Aqui eu tenho... Muito bem. Vamos começar a falar de maneirismo, tá? As referências dessa primeira parte da apresentação. Muito bem. Professor, Duas pessoas queriam falar, não é? É só você, Patrick. Pode falar. professor, qual era a estrutura dos pavimentos que sustentava esses pavimentos? As próprias paredes. Mas Elas eu eram digo, paredes estruturais. hoje é laje, né? Que a gente, para ter um Sim. salão de evento, por exemplo, salão de festa, recepção, enfim, no segundo pavimento, o que sustentava por baixo era viga de madeira, será? Barrotes de madeira, tá? De secção bem avantajada. Barrotes são troncos cortados, aparelhados, com secção geralmente quadrada, né? E aí esses barrotes são dispostos a cada tantos centímetros e em cima deles são lançados os assoalhos, Eu digo isso tá? porque parece que naquele museu do Rio, que infelizmente O incendiou, Imperial, parece que Palácio era Imperial. isso, os pavimentos eram em madeira também, veio tudo abaixo. Isso. A laje surge com a estrutura autoportante, tá? Então, quando é inventado o concreto armado, utilizando pedra, ferro, aço, etc., então são inventadas as vigas e lajes. E aí começa-se a não utilizar o barroteamento e os assoalhos em madeira, tá? Em função do uso da estrutura autoportante. Agora, todo o período do colonial brasileiro, do neoclassicismo, tá? E daí para trás, por quê? O período neocolonial brasileiro ele tem início aqui, no maneirismo. Neocolonial já, colonial. Tá? O período colonial brasileiro tem início aqui no maneirismo. O maneirismo ele é o século do 500, é o século XVI. Tá? Então, a partir de 1500, a gente tem as primeiras edificações construídas no Brasil, naquele estilo que é chamado de estilo chão, tá? Que na realidade não é um estilo, é uma característica de um edifício sem decoração, de um edifício muito simples, que é construído para exercer apenas a sua função, tá? Então são edifícios de paredes muito simples, brancas, com telhado de barro, beiral aparente, sem platibanda, que é para não complicar muito a manutenção e tudo mais, tá? Então, as características no estilo colonial brasileiro das edificações, elas vão seguir muito isso que se praticou aqui no Quattrocento, na Itália, tá? E essas características da arquitetura colonial brasileira ou da arquitetura colonial portuguesa no Brasil, tá? Porque quem executa isso é Portugal. A gente tem que lembrar que quando a gente fala do Brasil até 1822, nós estamos falando do Reino de Portugal. Nós não estamos falando do Brasil como uma entidade autônoma, politicamente autônoma, socialmente autônoma, não, tá? É lógico que a gente já está falando do período em que brancos e indígenas convivem, tá? E vem os negros em seguida.
Então, a gente já está falando dessa experiência de miscigenação cultural, de mistura que se dá entre o contato das três raças. Antes disso, o Brasil era, sim, um país autônomo, né? Porque os indígenas geriam todo o território brasileiro. Era um país autônomo socialmente, era um país autônomo politicamente, mas aí a gente tem que fazer uma vírgula e dizer, mas o Brasil não era um país, né? O Brasil era um grande composto de etnias indígenas, tá? Que se dividiam principalmente em duas nações indígenas, a nação Tupi na região norte, a nação Guarani na região centro-sul. Então, o Tupi, eu sei que pega toda a região que a gente chama hoje de Amazônia, uma parte do Nordeste, tem Tupi até o Centro-Oeste, tá? E daí para baixo, via litoral e via continente, a gente tem o que se chamava de nação Guarani. Eram duas nações que em certos momentos eram rivais, em outros momentos eram amigas, tá? Elas tinham, cada etnia, sua própria língua, seu próprio dialeto, tá? Porém, aquelas etnias que faziam parte da nação Tupi, elas todas entendiam o Tupi, conseguiam se comunicar em Tupi, tá? Bem como os Tupi conseguiam se comunicar com os Guarani. Então, eu não sei detalhes sobre linguística do Brasil colonial, né? Mas eu sei que a divisão se dava muito nesse sentido. Então, quando eu falo que o Brasil colonial ainda não era uma entidade autônoma, politicamente, socialmente, eu estou falando já do Brasil gerido por Portugal. O Brasil gerido pela Europa. O Brasil gerido pelos brancos. Tá? O Brasil com o nome de Brasil. O Brasil com o nome de terra de Veracruz. Tá? Aí eu não estou falando do período indígena, do período do domínio indígena na região brasileira. Tá? Porque nem se tinha o Brasil como um país uniforme, uma colônia única, etc. E mesmo no domínio português, tá? O que se chama de Brasil e o que se chama de Grão-Pará são duas coisas completamente diferentes. Toda a região norte, até o Maranhão, era um estado, o estado do Grão-Pará. E daí para baixo era o estado do Brasil. Tá? Quando é que essas duas colônias vão ser unificadas? No final do século XVIII. Então, até o final do século XVIII, a gente tem o Brasil, que não inclui a região amazônica. A região amazônica não faz parte do Brasil, até o final do século XVIII. Tá? A capital do Brasil será Salvador, depois Rio de Janeiro. E em toda a região amazônica, a gente tem acontecendo a colônia do Grão-Pará, que é uma segunda colônia portuguesa na América. A primeira capital do Grão-Pará será São Luís, fundada em 1615, e depois Belém, fundada em 1616. Tá? E essas duas nações só serão unificadas no final do século XVIII, e esse processo de unificação só vai se consolidar no período da independência do Brasil, porque em 1822 o Brasil declara-se independente e o Grão-Pará não. O Grão-Pará permanece ligado a Portugal. E aí a gente tem um período de 7 de setembro de 22 até 15 de agosto de 23, ou seja, um período de quase um ano inteiro, tá? Em que o Grão-Pará permanece independente do Brasil, ligado a Portugal, mantendo-se submisso a Portugal, tá? E então é feita uma conquista do território do Grão-Pará por meio do Brasil para poder anexar ou para poder fundir os dois territórios, tá? Que já era um país só, já tinha sido fundido politicamente como colônia, tá? Mas que na prática essa fusão ainda não funcionava. Não funcionava, porque a ligação do Grão-Pará com o Brasil era muito difícil, tá? A travessia via navios, que naquela época eram navios que dependiam do vento.
A travessia do Nordeste era uma travessia perigosa, complicada, longa, então era mais fácil, mais comum navegar-se de São Luís a Lisboa, de Lisboa a São Luís, do que de São Luís ao Rio de Janeiro ou a Salvador. Tá? Mesma coisa de Belém ao Rio de Janeiro, tanto é que tinha uma alfândega no Rio de Janeiro, uma alfândega em Belém. Porque os navios que viessem a Belém não passavam pelo Rio de Janeiro. Tá? Então tem detalhes aí do Brasil colônia que a gente vai revendo conforme a necessidade, mas essas características dos edifícios do Cinquecento, do Quattrocento, do Cinquecento, elas vão ser, em parte, transferidas, levadas para o Brasil. Então a gente vai ter, tem paredes estruturais lá? Tem paredes estruturais aqui. Edifícios com beiral lá? Edifícios com beiral aqui. Tá? E a decoração disso? É classicizante? Não, aqui não vai ter frontão, aqui não vai ter arco de meio ponto, tá? Aí vão ser características que a arquitetura, os arquitetos portugueses irão imprimir na arquitetura brasileira, tá? E os arquitetos portugueses do período colonial, a arquitetura portuguesa no período colonial brasileiro e africano, ela está muito ainda ligada ao medieval, tá? A gente vai ter alguns edifícios maneiristas nas Américas, alguns edifícios maneiristas no Brasil colonial, como uma igreja em Olinda, uma outra igreja ali pelo litoral, tá? Eu vou mostrar essas igrejinhas para vocês que são maneiristas, que têm frontão, que têm pilastra. Então a gente percebe as características classicizantes, a gente percebe as características renascentistas nesses edifícios, tá? Mas que isso não vai ser o dominante. Essa não será a cultura dominante na arquitetura. Quando é que a arquitetura brasileira passa a ter uma cultura dominante? A partir do período barroco. Tá? A partir do período barroco, em que começa a se construir muitas igrejas inspiradas nas igrejas europeias, e as igrejas europeias elas já terão características do maneirismo para o barroco. Então, saindo do maneirismo e entrando no barroco. Então, a grande maioria, a grande massa das construções coloniais no Brasil que restam até hoje, tá? Elas são construções muito pautadas, muito baseadas no que se construirá no barroco europeu, no barroco italiano, no barroco português, no que vai se chamar de estilo pombalino, tá? Ligado ao Marquês de Pombal, as políticas que Marquês de Pombal praticava aqui nas colônias americanas. Respondi, Pessoal? Patrick? Oi, Giovana. Oi, aquilo lá que você estava falando pro Patrick, são barrotes, é o nome? Que são troncos de madeira? Barrotes. Ah, tá. Barrotes, barroteamento. Sim, então eles eram tipo vigas ou eles ficavam dentro da parede? Eles funcionavam como vigas, tá? Eles eram apoiados, aqui a gente tem uma parede estrutural, e aí você apoia os barrotes em cima da parede estrutural. Tá? Apoia uma ponta, apoia outra ponta. Apoiou os barrotes, às vezes os barrotes passavam para o outro ambiente, porque eram árvores muito longas. Muitas árvores do Brasil colonial foram cortadas, enviadas para Portugal para ser usadas na construção civil. Outras eram usadas na construção de mobília, tá? Então, a gente tem uma presença já muito grande a partir do maneirismo de matéria-prima brasileira, matéria-prima americana, então dos territórios de Argentina, Chile, Equador, Peru, Colômbia e Venezuela, tá? E de toda a América Central, México inclusive, presença de matéria-prima desses territórios na Europa, tá? É levado muito minério daqui das Américas para a Europa. Então, a Europa enriquece muito e pode conferir uma opulência tão grande aos edifícios e à arquitetura e aos utensílios utilizados nas edificações, no Vaticano, etc., em grande parte por conta de todo o minério que foi extraído das Américas nesse período.
tá? A gente tem um período muito grande, muito longo de extrativismo dos países europeus nas minas do período colonial americano. Patrick. Tem até autores pós-coloniais, né, na América Latina que comentam que foi a maior pilhagem uma das maiores pilhagens da história, né? Sim. Esse boom que a Europa teve foi como se ela topasse ganhasse, sei lá, na Mega da Virada. Foi muita riqueza, né, transferida, né, para a Europa nesse muita. Não Em só contrapartida, o que a gente recebia de lá eram navios carregados de pedra, que era usada na construção civil. Aqui na região do Grão-Pará, por exemplo, já te dou a palavra, Bruno. Na região toda do Grão-Pará, a gente não tem pedra nativa. É diferente de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro você tem montanhas inteiras de pedra. O Pão de Açúcar é feito de pedra. É uma pedra parecida com granito. Aquele tipo de pedra é usada na construção civil, no período colonial em Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, etc. Aqui no Grão-Pará a gente não tem. Então, muitos navios que vão carregados das drogas do sertão, do nosso minério, de madeira, tá? Vão voltar da Europa carregados com pedras de Lioche, com pedras para construção civil, tá? Muitas vezes com portas e frontões já decorados, feitos, prontos só para serem montados aqui, tá? Na entrada dos palácios, na entrada das igrejas, que era algo feito também pelo próprio Marquês de Pombal, por exemplo, falando em região amazônica, que ele era o principal gestor aqui da nossa região. Bruno, depois Elaine. Eu não ainda sobre falar do maneirismo. o que o professor falou, não é só antes, mas hoje também é muito fácil falar em sustentabilidade na Europa, enquanto eles usam nossa madeira. Isso. Com certeza. Elaine? Oi, professor. Só para falar que eu estava sem energia aqui, aí se o senhor fez a chamada, eu cheguei 2h22. Tudo bem, Elaine. Eu vou ainda completar a chamada, tá bom? Tá Não bom, se preocupe. obrigada. Professor, só uma última coisa. Sim, Tem uma imagem lá dos palácios que o senhor estava mostrando, né? sim. Que é aqueles últimos dois, e aí dá a impressão que ele tá, tipo, dentro da água. Aí eu queria saber se ele tava mesmo, ou se é a rua que é próxima da água. Aqueles de Veneza? Sim, sim. Então, você... Vocês me cobram para eu passar isso para vocês offline, Ok. tá? Giovana, você pode me chamar no particular. Professor, sobre aqueles palácios de Veneza. Eles são construídos na água, sim, Giovana, tá? A cidade de Veneza, ela é em grande parte construída, sim, exatamente, Marlon. A cidade de Veneza, ela é em grande parte construída, ela tem uma porção que é insular, tá? Veneza tem um território que é continental, um território que é insular, que são ilhas, tá? Só que esse território insular, ele cresce muito. E ele cresce muito porque eles conseguem dominar a técnica, a tecnologia, tá? De se... Obrigado. Eles conseguem, em Veneza, dominar a tecnologia de se utilizar estacas de madeira, tá? Sobre as regiões pantanosas da cidade. Então, aqueles edifícios que a gente vê construídos à beira da água, tá? Eles, em boa parte, são realmente construídos sobre a água. Então, ali tem muitas e muitas estacas de madeira colocadas no subsolo, tá? É uma região... Tem uma parte da região que é toda alagada, uma outra parte que é alagável, a água tem marés, né? Mas a cidade de Veneza, ela tem uma conformação geográfica em que a água do mar, apesar de sofrer a influência da tábua de marés, ela não sofre a força do impacto do mar, tá?
Então, isso é uma grande vantagem da cidade de Veneza. É possível fechar a entrada da cidade, abrir a entrada da cidade e ter acesso a tudo isso. Tá? Então, esses edifícios inteiros são construídos sobre estacas de madeira. Patrick. Patrick, Calil. Mestre, é só uma... O professor estava... Vai lá, Calil. Pode falar, Patrick. Só comentando, né? Complementando, eu já tinha comentado antes aqui, eu acho, não sei se foi outra disciplina, mas da nossa fortaleza de São José, tá certo que ela é um pouco posterior, né? Acho que é dos anos 700, eu acho, né? Por aí. Mas quando veio uma expedição arqueológica lá de Universidade, se não me engano, Federal de Pernambuco, e eles fizeram a escavação, né, das fundações e verificaram traçados de tora, né, de Acapu, que ainda estavam lá naquele terreno que é alagado, né? Enfim, aí foi uma solução arquitetônica para suportar aquelas paredes, que são de pedra também, né? Sim. Mas trouxeram pedra de algum local daqui, aquelas pedras meio... que a gente tem, né? Meio arenito, né? Alguma coisa assim, mas foi uma solução que encontraram, que é parecido, né? Com o que o senhor está falando, né? De Veneza. Isso. Eu não sabia daqui da Fortaleza. Calil? Não, professor, é que eu tava lendo sobre esse negócio de Veneza aí, e aí eu tava vendo que essa tecnologia de colocar madeira, aí como é que a madeira não apodreceu todos esses anos, né? Que na verdade é porque as bactérias precisam de oxigênio, né? E Isso. como elas estão imersas o tempo todo, não tem A contato madeira não apodrece. Exatamente. Inclusive, elas, segundo estudos, elas estão petrificadas já, essas madeiras. Exatamente. O que dá mais uma sustentação ainda. Dá mais sustentação, né? Se vocês observarem um trapiche que está numa área de várzea com influência da tábua de marés, tá? Toda a parte da madeira que fica exposta, ela dura mais. A parte da madeira que está o tempo todo submersa também dura muito, tá? Onde é que a madeira começa a estragar e apodrecer? É onde ora tem água, ora não tem. Então a água sobe, a água desce, a água sobe, a água desce. É ali que a madeira começa a apodrecer, tá? Então quando a gente consegue isolar a madeira no subsolo, fechar, a gente tem uma garantia muito grande de que ela vai ficar submersa e de que ela não vai estragar, ela não vai apodrecer. Uma informação interessante é que quando se construiu a hidrelétrica de Tucuruí e teve que se fazer o alagamento de toda aquela região para construir o lago da usina, e o lago de Tucuruí é o maior lago do Brasil, maior lago de hidrelétrica do Brasil, a gente abre o mapa do Brasil e dá para ver o lago de Tucuruí lá, que ele é tão grande. Patrick, eu sou de Tucuruí, sou de Belém, Tucuruí, tá? Eu nasci em Belém, mas eu fui para Tucuruí assim com menos de um mês de vida e saí de Tucuruí com 7 anos, de volta para Belém. Depois, com 20 e poucos anos, eu fui para o Rio de Janeiro e eu vim do Rio para cá com 30 e poucos anos. Então, de nascimento, eu sou amazônico, paraense, né? E a minha cultura assim de formação, de crescimento, infância, é Tucuruí e Belém. Então, assim, rapidinho, sobre as árvores de Tucuruí. Então, quando se forma o lago da hidrelétrica de Tucuruí, tem uma parte grande de floresta que é inundada, tá? Que é completamente inundada. Então, ali tem região de pequenas vilas, tem região de aldeias indígenas, tem muitos animais que, conforme vem o alagamento da lagoa, esses animais começam a fugir e tem os picos das colinas de Tucuruí, porque a região de Tucuruí é uma região de colinas, né? Os picos das colinas do lago, eles se transformaram em ilhas. Então o lago de Tucuruí é cheio de pequenas ilhas, que na realidade eram os picos dessas colinas, né? Inclusive a vila da hidrelétrica de Tucuruí é construída numa grande colina, e essa vila é dividida na base.
as casas operárias, na região média, o centro da vila, centro comercial e administrativo da vila, algumas casas de níveis 3 e 4, que era a classe média, né? E no topo da vila eram as casas dos níveis 5 e 6, onde ficavam as pessoas com formação superior, com cargos comissionados na Eletronorte, ainda não era Eletronorte, mas ali já era ligado ao sistema da Eletronorte, tá? Mas todo mundo que trabalhava na construção do Camargo Corrêa. Então, quem era nível 5 e 6 na Camargo Corrêa, ou na Eletronorte, ou nas escolas, hospital. Então, só de você ter cargo superior, você já não morava na área operária. Você não morava no 1 e 2, você já morava no 3 e 4. Tá? E se você tivesse cargo comissionado, se você tivesse cargo de direção, aí você morava no 5 e 6, que era o topo da pirâmide. Então, a vila de Tucuruí se divide, parece uma pirâmide social. Na região do lago, então, toda essa floresta que foi inundada, tá? Que foi assim, inundada do dia para a noite, inundou e aquelas árvores ficaram lá embaixo. Mais ou menos 10 a 15 anos depois do alagamento do Lago de Tucuruí, começou-se a fazer a extração das madeiras submersas. Então, tinha árvores inteiras que tinham ficado embaixo da água. Essa madeira que ficou submersa, ela já tinha alcançado uma resistência superior à madeira que estava do lado de fora. Tá? Só que a extração da madeira submersa é muito mais difícil, depende de mergulho, depende de equipamento especial, etc. Então se tornou, naquela época, um negócio rentável fazer a extração da madeira que tinha sido submergida quando foi alagado a região do lago. Tá? Vocês estão fazendo vários comentários aqui no chat. Deixa eu ver o que eu não respondi. Qual a diferença entre esse método construtivo de Veneza para as palafitas? A diferença da palafita, principalmente, é que a gente tem a estrutura da palafita aparente, né? Em Veneza a gente não vê essas estacas. A palafita é toda construída em madeira. É uma madeira e palha, madeira e telhas. A palafita é um tipo de arquitetura vernacular, tá? Ela é uma construção típica da região, utilizada pela população da região. E os palácios de Veneza, eles não são construções vernaculares. Eles são construções muito mais ligadas ao academicismo, tá? Que no academicismo a gente tem uma postura de respeito, imitação, reprodução de estilos. Tá? Então, na hora que a academia determinar, o que a gente tem que fazer agora é repetir o classicismo, tá? Buscar as nossas raízes no período clássico. Então, isso é o Renascimento. O maneirismo vem para modificar um pouco isso aí. O barroco vem como um outro estilo. Então, isso é academicismo. Tá? Quando a gente fala em arquitetura maneirista, arquitetura barroca, arquitetura neoclassicista, arquitetura do período das belas artes, modernismo, isso é academia. Tá? A gente está falando de belas artes, a gente está falando de academicismo. Esse academicismo ele vai estar presente nas letras, na música, na escultura, na arquitetura, na pintura, tá? Na dança, e por aí vai. Ele vai ter expressões nas belas artes, tá? Ele vai ter expressão na decoração, vai ter expressão no design, principalmente a partir do período pré-industrial. Enquanto que a construção das palafitas não é delimitado e não é condicionado a questões acadêmicas. Tá? As palafitas elas são edificações vernaculares, com características de construção pelo próprio povo, de seguir práticas tradicionais do local, que são práticas centenárias, milenares de construção, etc. Tá? Então, por mais que... mas a estrutura é toda de madeira, então qual é a diferença de Veneza para palafita? Tem muitas diferenças que passam por aí, tá? Entre o vernacular e o acadêmico, e fora as diferenças de idade também. Eu não sei desde quando se constrói palafitas aqui,
Tá? Não sei se no período do maneirismo a gente já tinha palafitas na região amazônica, mas me parece que não. Tá? A palafita ela é resultado de uma experiência de uma experiência cabocla, né? Dessa cultura que está entre a cultura indígena nativa e a cultura portuguesa. E a palafita ela não é um acontecimento brasileiro, tá? Existe palafita em outros estados das Américas, existe palafitas na Europa e na Ásia, e elas não são iguais, tá? Elas têm sempre características típicas, vernaculares. Agora sim, a palafita sempre ou quase sempre é uma construção ligada às práticas tradicionais, tá? Ligada às práticas da população daquele local. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Albina, Lagoa, é verdade. Notícia, conseguiram construir Veneza sobre lama e água 15 séculos atrás, exatamente. Eu falei da área de várzea. Google Mapa Notícias, estudo identifica a origem das pedras usadas na construção da Fortaleza de São José. Maravilha, Patrick. É isso aí, tá? Deixa eu compartilhar aqui a apresentação do maneirismo. Então a gente tem aqui no século XVI, que será o nosso Cinquecento, tá? O que a gente vai chamar de maneirismo. Esse é um período que na pintura vai ser marcado pelas grandes obras de Leonardo da Vinci, por exemplo, tá? De Rafael, de Michelangelo. O que eu quero chamar a atenção sobre essas obras e de muitos outros autores, tá? Vocês se lembram de todos aqueles estudos sobre a perspectiva, sobre figura e fundo, né? Primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, os estudos de anatomia humana, os estudos de expressão que os pintores faziam no princípio do Renascimento, eles estão extremamente desenvolvidos agora. Por isso que esse período vai ser conhecido como Alta Renascença, tá? Ou vai ser conhecido como ápice do Renascimento, como o período mais criativo e mais rico do Renascimento, tá? Mas, por outro lado, muitos artistas vão optar por, nesse período, desenvolver uma arte bastante particular. O que seria essa arte particular? Seria uma forma de representar as figuras humanas, de representar as próprias edificações, tá? Que é uma forma feita à maneira do artista. Então, o maneirismo tem muito relação com algo que é feito à maneira de, tá? Por isso que eu digo que é algo muito particular, que é muito próprio de cada um. Constantinho, gente. O maneirismo ele tem essa característica. Vocês vão perceber que na pintura esse macete só existe na língua portuguesa. Fico pensando se existe essa associação em francês ou inglês. Então, eu não sei se vem do italiano,
mas maniera, italiano, maniera, né? Tanto que falava-se no Renascimento de uma maneira nova, né? Que era uma maneira nova de construir, que era uma maneira nova de se pensar as artes, era uma maneira nova de se representar a figura humana. Então, essa maneira nova, que são esses ventos renascentistas, esses ventos classicizantes, tá? Que passam por Itália, por Europa, aí nos séculos XIV, XV e XVI, essa maneira nova, ela vai ganhar um nome no século XVI, ela vai ser mais desenvolvida do que antes, tá? E vai ser desenvolvida dessa forma bem particular. As figuras humanas, eu gosto de dizer, já volto a falar das figuras humanas, eu gosto de dizer que o maneirismo ele começa quando se desenvolve um certo cansaço pela repetição daquilo que é classicizante. Tá? Então, quando você começa a repetir muito os mesmos temas, a mesma forma de construir, aí começa a haver a necessidade de se criar coisa nova. Tá? E os artistas, eles não, por mais que sigam princípios academicistas, tá? Os artistas eles não conseguem ficar parados fazendo eternamente uma coisa só. Então isso vai acontecer em todas as artes, tá? Por isso é que, já se estudou tudo que podia de anatomia? Joia, então agora eles vão começar a desenhar as figuras mais gordinhas, mais alongadas, tá? Que para a gente vão causar, muitas vezes, a sensação de serem imagens deformadas, tá? Justamente por essa característica maneirista, por essa característica particular dessas obras. Então, um bebê que é muito grande para o colo da mãe, tá? Um bebê que parece muito cabeçudo para o seu próprio corpo, essa impressão de deformação, e aí eu estou usando algumas palavras aqui que parecem pejorativas, mas na realidade eu gosto demais do maneirismo, eu acho que eu gosto até mais do maneirismo do que do Renascimento pleno, do Renascimento puro, tá? Justamente porque os artistas eles não ficam presos a formalidades, tá? Eles conseguem ir além disso. Essas pinturas que representam momentos épicos da história também estão muito ligadas com isso, tá? Rafael vai fazer essa pintura aqui do lado direito da tela de vocês, em que ele vai representar aí tanto a escola de filosofia aristotélica quanto a escola de filosofia platônica, tá? E a representação tridimensional nessa pintura é muito expressiva, tá? Ele consegue, olha ali, a abóbada de berço que eu falei, aparecendo ali dentro da pintura, tá? Aqui fora a gente tem um arco e os elementos arquitetônicos que a gente vê fora desse arco, eles são reais. Os elementos arquitetônicos que a gente vê dentro do arco, eles são irreais. Eles são uma impressão causada pela pintura, tá? E aparece ali a abóbada de berço com o baixo relevo, que eu falei que vai ser algo típico do Renascimento, tá? E apesar de ser uma grande fantasia arquitetônica renascentista, essa obra, né? São pintados aqui nesse quadro pessoas importantes da época, são representados os rostos dela, mecenas, tá? Porém, puxa, Pedro, eu tanto não coloquei aqui o nome da obra, quanto eu não estou me lembrando para dizer para vocês. Rafael. É chamada a Escola de Arte de Atenas, ou Escola de Atenas. Escola, tá?
Então isso mostra, inegavelmente, a inspiração grega, a inspiração clássica da obra, tá? E o grau de elaboração que o Rafael consegue alcançar, tá? Tanto numa representação de uma batalha épica, né? Onde estão presentes anjos e outros seres da mitologia, juntamente com os anjos. Então, acho que esses anjos aí, na verdade, é uma representação muito mais próxima do de Cupido, tá? Do que dos anjos cristãos. Então, são anjos típicos mais da mitologia do que do próprio cristianismo. Então, aqui a presença de temas épicos e de temas da tradição clássica, da tradição greco-romana, tá? Obras de Michelangelo como essas, que são conhecidíssimas, a Crucificação de São Pedro, tá? Aqui no alto, à direita, e a Criação do Homem. Na verdade, esse é um elemento da pintura da Capela Sistina, tá? Isso aqui é um pormenor que é conhecidíssimo, mas que, na verdade, faz parte da pintura do teto da Capela Sistina em Roma, que foi pintada por Michelangelo. Aqui são outros trechos da mesma obra. Leonardo da Vinci, sempre com essa impressão de alongamento nos corpos, nos rostos, tá? Mostrando um domínio grande das dimensões da obra, dos planos, né? Em primeiro, segundo e terceiro plano. O terceiro plano sempre bastante azulado, esfumaçado, meio desvanecido, né? Aparece tanto nessa obra aqui do Da Vinci quanto naquela primeira que eu mostrei, ó. Essa aqui é a esquerda, tá? Que tem a Madonna com Cristo no colo, segurando a cruz. Muito bem. Nessa obra do Da Vinci também, a ceia. Marlon, então, se você fizer Academia de Belas Artes, tá? Eu acho que você aprende a dominar essas técnicas. O Brasil tem duas escolas clássicas de ensino de belas artes. Elas são a EBA, Escola de Belas Artes, no Rio de Janeiro, tá? E a que era, na verdade, a Academia Imperial de Belas Artes. Eu nunca tive, Patrick, mas eu sempre admirei. A Academia Imperial de Belas Artes, no Rio de Janeiro, que é a escola mais antiga do Brasil, escola superior de ensino de Belas Artes e Arquitetura, tá? Então, a Academia Imperial de Belas Artes, gente, é a escola onde eu fiz mestrado e doutorado, tá? É a escola da UFRJ. Então, essa é uma escola de referência no Brasil. Outra escola de referência é a Escola de Belas Artes Nacional, a Escola de Belas Artes de São Paulo, tá? Então, a Escola de Belas Artes de São Paulo, ela é bem mais recente do que a Escola do Rio. Ela já vai ser fundada naquela cidade de São Paulo, por onde passa muito dinheiro do plantio do café, onde tem imigrantes italianos, tá? E que vão desejar que os seus filhos, em vez de irem estudar na Europa, para voltar formados, possam estudar em boas escolas na própria cidade de São Paulo. Tá? Então começam a ser fundadas as primeiras grandes faculdades, universidades, instituições de ensino em São Paulo, também para poder suprir essa necessidade. Então, a Escola de Belas Artes de São Paulo, ela também tem uma formação que se preocupa com a formação clássica, tá? As duas escolas têm características distintas. A Escola do Rio é mais antiga, mais tradicional, porém ela tem uma formação também para o modernismo e para o contemporâneo. E a Escola de São Paulo, ela tem menos tradição, né, mas tem a mesma importância, a mesma capacidade que a Escola do Rio. Então, acho que são as duas escolas de referência hoje. Agora, eu não sou das artes plásticas. Pode ser que alguém
das artes plásticas saiba tirar, Marlon. Melhor essa dúvida para você, se não tem algum lugar próximo da sua casa onde você possa aprender a pintar desse jeito, sem ter que ir para o Rio de Janeiro ou São Paulo. Tá? O nosso sonho aqui como nortistas, como academia, e as academias hoje são as nossas universidades, né, principalmente. O nosso sonho é a gente ter na região norte escolas tão boas, faculdades, escolas de arte, quanto se tem na região sudeste. Mas falta muito, muito para a gente fazer essa caminhada. Principalmente porque todos os olhos, todos os investimentos ainda não são para as regiões menos favorecidas. Tá? A gente está sob o domínio do capital e as políticas públicas no Brasil não têm corrigido essa falha, tá? Essa falha na distribuição da riqueza, na distribuição do pessoal, da formação e etc. Quero chegar na arquitetura, mas nós não teremos tempo hoje. Leonardo da Vinci, Rafael, vocês percebem uma preocupação. A preocupação com a expressão sempre existiu, né? Mas vocês veem como agora eles dominam muito mais, e essa pintura de Rafael mostra muito isso, a expressão. Eles conseguem dominar muito mais se é uma expressão de incerteza, se é uma expressão de calma, tranquilidade, se é uma expressão de um pouco de ansiedade, um pouco de raiva, tá? Em expressões muito próximas, como essas três, a gente consegue distinguir intenções diferentes. Tá? Então, isso mostra muito o domínio que se tinha dos traços do rosto, da musculatura do rosto, tá? E também um domínio já pleno acerca das vestes, do caimento das roupas, das diferenças entre luz e sombra, né? Se a luz incide lateralmente, se a luz incide de forma superior, então a relação entre luz e sombra na obra irá mudar. E ele já tem esse domínio completo aqui nesse período. Aqui mais uma representação de um trecho da Sistina, já tinha mostrado esse. Aqui uma obra de Rafael, mostrando provavelmente a ascensão de Cristo. Deixa eu me aproximar aqui. A ascensão. Tá? Ou a transfiguração, agora eu não tenho certeza. E Pedro, faz falta eu não ter os títulos aqui, né? Às vezes pode ser a transfiguração, porque tem dois personagens carregando tábuas da lei ali ao lado. Então esse que está com as tábuas da lei pode ser Moisés, e o outro talvez seja o profeta Elias. Então quando acontece a transfiguração de Jesus no monte, os discípulos estão no pé do monte e eles olham para cima e enxergam Jesus mais duas pessoas. Só que Jesus havia subido sozinho, né? E vinha um brilho muito intenso de lá de cima, e quando Jesus desce, então ele desce com o rosto transfigurado, ele desce com o rosto brilhando. Então é muito possível que essa obra seja uma representação da transfiguração de Cristo. Acerca do movimento, tá? E acerca essa impressão de céu aberto, parece que é uma coisa que vai começar a encantar os pintores, tá? Então, assim como acontece aqui por trás da imagem de Cristo, são 3h12, o Bruno já entrou. Olha, vocês vão me pedir desculpa para o Bruno, tá? Mas eu acabei estendendo até agora. A gente então começa a próxima aula falando de escultura e entrando em arquitetura, tá? Só que a gente tem uma coisa importante. Nós havíamos combinado, antes do Natal, fazer a avaliação da nossa disciplina. Então eu quero, na quinta-feira, fazer uma avaliação do conteúdo que foi ministrado até agora, tá bom? Eu não vou incluir maneirismo, eu não posso incluir maneirismo, certo?
Por mais que eu passe conteúdo offline para vocês, etc., eu não vou ter como incluir maneirismo nisso. Mas vocês se preparam para a gente fazer na quinta-feira, para encerrar esse período antes do recesso, a nossa avaliação parcial, tá? Ela vai incluir tudo que a gente estudou agora. Então, vai incluir o humanismo e o renascimento nos 2 primeiros séculos, tanto o período do Trecento, que é de adaptação, quanto a Alta Renascença. Eu vou trazer uma avaliação completamente baseada nas nossas aulas, tá bom? Então, vocês Só ficam uma atentos. pergunta. Desculpa atrapalhar. Eu só Não está queria saber. atrapalhando. No calendário eu tinha visto que. É só para confirmar mesmo, só para saber se eu tô errado ou não. Que o renascimento já, o recesso, ia começar no dia 23. Aí a gente teria a prova assim do mesmo jeito? A gente teria prova assim do mesmo jeito, principalmente porque nós não combinamos a prova para hoje. Então não podia entrar na sala e dizer, pessoal, hoje é prova, vocês iam me matar. Tá bom? Na verdade, eu poderia sim fazer. Eu poderia fazer porque eu já tinha dito que a última aula ia ser prova, tá? Mas como nós não conversamos sobre isso na aula passada, nem durante esses dias, fim de semana, eu peço que vocês se preparem para a próxima aula, tá certo? Só fica na sala agora quem não respondeu a chamada, para a gente garantir que vocês vão ficar com presença, tá? Os Tá, outros professor, estão dispensados. Boa tarde, gente. Tá. A prova vai ser objetiva ou subjetiva, professor? Misturado? Eu acho que eu vou misturar, gente. Eu ainda não Tá bom, preparei a então. prova, tá? Tá bom. Ok, vou começar a chamar os nomes de quem faltou responder a chamada, tá? Ana Marcela, eu acho que não está, ela falou comigo no particular. O Breno entrou. Camila Almeida. Cíntia de Almeida. Clara Vitória. Elaine, presente. Gabriel Figueiredo. Presente. Gabriel. Jorge Lucas. Jadson. O George trancou. O George trocou. Mas eu tenho que chamar e dar falta toda vez. Jadson aqui, professor. Jadson presente. Juliana Viegas. Presente. Calil presente. Letícia. Presente. Legal. Luiz entrou. Lucas Leal entrou, né, Lucas? Aqui, professor. Márcio Barroso. Mayra Freitas. Pedro Lucas. Presente. Mayra presente. Aqui. Pedro presente. Samílio presente. Terminou. Pode sair, professor? Obrigado, Por favor. professor. Boa Não tarde. atrasem a aula do Bruno. Boa tarde, gente. Bom quê? Não atrasem a aula do Bruno, por favor. Ah, tá. Professor, Oi. eu gostaria de falar com o senhor sobre a prova. É que eu vou viajar no dia 23. Meu voo é às 2h30, 3 horas, alguma coisa assim. Sim, você se Aí programou já para o início do recesso, tá certo. Foi. Aí, sobre a prova, queria ver com o senhor se eu faço antes, faço depois. Porque é pra. Né? Você topa fazer um dia antes, Yuri? Você Por faz mim, quarta? tudo bem. Por mim, tudo bem. Tá. Tá bom. Então eu vou ter que fazer para você uma prova diferente do restante da turma. Tá? Eu imaginei. É uma segunda chamada, mas eu vou aplicar a segunda chamada antes da primeira, no teu caso, para você não fazer no Natal, entre Natal e Ano. Certo. Tá? E aí também deve ser uma prova mais simples que a deles. Tá bom? Ok. Mais simples, eu quero dizer assim, na prova deles, eu quero fazer várias questões para poder delimitar melhor o conteúdo que a gente aprendeu até agora. Na tua prova, provavelmente eu vou te dar um tema e você vai escrever sobre esse tema. Ok. Ou eu te dou 2 temas, porque aí eu vou assim, se eu te der 2 temas e você escreve sobre os 2, pelo menos você tem chance de acertar bem um, e mesmo que você não tenha certeza no outro. Se eu der só um tema, você pode ficar muito aperreado. Mas eu vou ver direitinho como é que eu vou fazer isso, tá? Tá bom, professor. E aí você me chama amanhã, hoje é segunda, você me chama amanhã, terça, para a gente combinar que horas eu aplico a prova e como que eu vou abrir a prova para você. Tá certo. Tá? E pro restante da turma eu vou mandar no grupo.
Tá bom. Tá Obrigado, bom, Igor? professor. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.